serviço nosso, ele não é complicado, mas ele é trabalhosinho. Nós vamos trocar aqui, ó, o reservatório de freio. Se você olhar bem aqui, ó, eles são originais da época do carro, essa marca original. Eles estão bem trincados aqui, ó, tá vendo? Esse aqui com o tempo, né? O plástico vai degradando, vai envelhecendo e vai trincando. Então, para evitar um vazamento, alguma coisa mais séria, a gente vai trocar esses reservatórios. Já tem aqui o reservatório novo que eu comprei. Já não é da mesma marca, né? Já não tem mais original marca, mas marquinha boa. Por outro lado, a vedação eu consegui comprar. Uma vedaçãozinha GM aqui, ó. Tem ó, símbolozinho da GM. Então a vedação é original. Então o trabalho vai ser trocar esses dois reservatórios. A dificuldade aqui é tirar o fluido antes, né? Vamos tirar o fluido com aquela bombinha, com a nossa velha bombinha ali. Vamos puxar esse fluido que está aqui para não fazer sujeira no carro aqui. Já vamos aproveitar e trocar o fluido também. E daí sangrar as rodas, né? Eu já tirei as rodas traseiras aqui para a gente poder sangrar, até porque em carro antigo assim é super importante soltar os sangradores das válvulas antes das pinças, para ter certeza que estão todos os sangradores estão no lugar e todos saem, né? Porque às vezes isso aí encrespa de não sair e você não consegue mais sangrar as pinças. Então tá aqui, eu já tirei todos eles aqui, eu já verifiquei, todos estão em boa condição, todos saem, estão soltos já, então eu posso depois sangrar o freio. Eu já esgotei aqui, ó, então eu tirei o máximo que deu aqui, o resto eu vou tirar no paninho. Tá bem feio esse fluido, tá bem velho esse fluido também, tava bem na hora de trocar também. Então vamos tirar fora aqui e vamos trocar os copinhos. Bom, tive bastante trabalho para tirar o primeiro dos reservatórios aqui. Eu já tirei os dois, o outro foi mais fácil, a gente aprende, a primeira vez que a gente faz aprende. Já tá limpinho aqui, agora eu vou montar os novos aqui. Ó, o fluido que eu vou montar é esse aqui, eu vou montar um DOT 4, um carro de rua ainda, não precisa um DOT 5, a especificação dele é DOT 3 ou 4. O cilindrinho já está montado aqui, eu vou só dar uma passadinha de fluido lá dentro. Vou colocar um pouquinho de fluido na borrachinha para encaixar ele no lugar lá. Bom, colocamos os copinhos aqui, as borrachinhas estão no lugar. Deu bastante trabalho, mas está tudo no lugar. Agora é só colocar o fluido e sangrar os freios. E pessoal, a gente terminou já o serviço. O fluido está na marca quase no máximo lá. Ele quase, dá para ver, ele é quase transparente esse fluido. Eu vou mostrar para vocês como é que estava o antigo aqui, ó, o fluido. É fluido velho, já tinha passado a hora de trocar. E aqui, ó, um dos copinhos que eu troquei, ó, tava tão frágil que na hora que eu fui tirar, ele já quebrou na minha mão, ó. Então esse é um copinho antigo, já tava bem judiadinho. Tava na hora de trocar mesmo. E o nosso desafio hoje é acertar a geometria desse carro. Então o Corvette, desde que eu comprei, eu nunca mexi na geometria dele. Mas eu já medi um pouquinho, ó, a cambagem dele tá errada e o alinhamento também tá errado, o dianteiro, né? O traseiro também tá erradinho um pouquinho a cambagem, mas eu vou deixar assim. O alinhamento tá certo da traseira. Então, para alinhar a cambagem, né, é a inclinação da roda em relação à vertical. Então, eu vou mexer aqui, ó. O Corvette tem esses calcinhos aqui, ó, que a gente vai tirando. Ele, conforme você tira, esse braço ele vai para dentro ou para fora. Ele traz a roda, ele inclina a roda mais para lá ou mais para cá. Então nós vamos fazer vamos levantar. Eu vou tirar, eu já fiz as contas, eu vou tirar um calcinho desses aqui, ó, de cada lado, um daqui e um daqui. E vai acertar a cambagem do lado de cá, que está um pouquinho errada. Vai ficar uma cambagem mais certinha. Depois disso nós vamos fazer o alinhamento dele também. Então, eu já tirei os calcinhos aqui, ó. Esse é o da frente, esse é o de trás. Eles estavam aqui, ó. Um aqui e esse outro estava montado aqui. E agora eu vou dar o torque aqui. 85 Nm aqui. Vamos ver se eu consigo com o celular puxar aqui. Ó, já torqueou. Muito torqueado. Vamos conferir o outro também. Torqueado. Então agora dá para baixar e fazer um alinhamento. Então pessoal, montei aqui já o nosso dispositivo. Então ele tem uma linha que eu uso lá para garantir que o alinhamento do eixo traseiro está certo com o eixo dianteiro. Dá para ver um pouquinho a linha aqui. Então eu alinho esse eixo aqui. Mas eu tenho duas trenas aqui, ó. Eles estão presos aqui nesse lado do carro. E no lado de lá você consegue ver quanto que esse lado está certo ou errado. Então aqui no caso ele consegue ver aqui.
Ele está com 178 ponto, tá ruim de ver ali, mas quase 179 aqui. E aqui ele está quase 180, então ele está quase 1 centímetro aberto. O que nós vamos fazer agora, vamos ajustar para ele ficar dentro da especificação certa ali. Vou deixar quase 0,0 ali. Com isso a gente encerrou, ficou esses 2 milímetros de alinhamento um pouquinho aberto. E é só guardar as ferramentas e por hoje é só. Valeu, pessoal!